Fala pessoal, bom, gravar um videozinho diferente, aproveitar que tá com as coisas encaixadas aqui, né? Então vamos fazer uma brincadeirinha de meditação, mas não vamos meditar propriamente dito. Vou explicar algumas coisas antes, aqui é só um bate-papo, tá? Então como eu sempre digo, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Não vou conseguir enxergar daqui, provavelmente que vocês escreverem embaixo. Então só um bate-papo mesmo. A gente tem alguns grupinhos de condução. E de terça-feira, normalmente, para quem não pode fazer prática interna, tem um grupo de meditação que a gente conduz. E é conduzindo usando essas coisas. Tigelas de cristal, alguns outros equipamentos que estão espalhados aqui em volta, dentro de práticas internas, né? Quando a gente fala de prática interna, o pessoal gosta de entender isso. Eu coloco o nome de prática interna espiritual, que foi como eu abordei os grupos há muitos anos atrás, para não ficar vinculado a alguma coisa muito específica em relação a alguma fraternidade, alguma coisa nesse sentido. Tudo que a gente trabalha, pelo menos das coisas que eu pratico e sigo, não tem uma coisa para seguir como um velho barbudo no céu, ou como só um Buda, ou só um orixá, ou só uma coisa. A gente chama mais de espiritualismo, né? Então, quando a gente fala de prática interna, não importa se é o que eu passo, se é o que outras pessoas passam. A questão é assim: ao longo dos anos, desde que eu comecei a praticar, eu sempre recomendei muitas pessoas, aberto a público, ensaios, tem aqui mesmo nas redes sociais. As pessoas que vêm prática comigo falam, não gosta muito do meu jeito, não gosta desse tipo de método, tem isso, indica um monte de gente. Só que a recíproca nunca é verdadeira, né? Pelo menos quase nunca, com raras exceções. Então agora eu estou começando a tirar um pouquinho esse negócio de toda hora ficar recomendando, porque eu não sei me vender e não quero. Não é o meu foco. Então, os grupos que eu sustento hoje, de prática interna e espiritual, basicamente é o que me interna. Qigong, práticas de forma interna para você conduzir energia internamente no seu corpo e, obviamente, com o tempo e o esforço, o desenvolvimento de cada um, vai desenvolvendo aí certas qualidades. Mas não tem a ver com ver espírito. Então, tem muita gente que busca prática interna como se fosse algum mérito ver espírito. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que eu conheço que nasceram vendo espírito, tem pessoas que começaram a desenvolver ao longo da vida, e muita gente continua vendo espírito até hoje, uma pessoa, às vezes, que não tem nada a ver, não está iluminada, nada, ela só tem uma visão de enxergar pessoas mortas ou de outras dimensões. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Então, quando a gente busca um estado de prática interna como uma forma de cultivo, eu nunca vendi só a minha sardinha, porque não funciona isso, não é assim. Até porque tradições antigas você tem um limite. Então, por exemplo, eu tenho um limite de alunos que eu posso orientar. Passou daquele limite, eu encaminho para outras pessoas. Por que disso? Por respeito às pessoas. Você acha que eu sozinho dou conta de orientar diretamente 500 pessoas? Não dá. Então, existem certos limites. Passou daquele limite, eu sempre encaminho para outras pessoas. Isso não é demérito. Não tem essa quantidade de alunos, claro, não é essa a intenção. O grupo que a gente tem hoje formado é bem pequeno. Então, cabe bastante gente, sim. Mas eu não fico vendendo isso toda hora, porque não é para ser vendido. As pessoas que chegam para praticar normalmente vêm por identificação. E tem 200 mil vídeos meus na internet. E aí eu vejo, né, quando eu posto alguma imagem bonita, um desenho bonito, um símbolo, alguma coisa, chove de perguntas, gente comentando do desenho, do texto. Mas as coisas por vídeo, que tem que ter tempo para escutar, para entender, às vezes desmerecem, nem dá atenção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não se vender e não se apegar a imagens e não conseguir realizar nada. Quando a gente vai fazer prática interna, a gente vai estudar isso, é para a gente poder chegar nesse ponto em que você está se balizando por outra pessoa. Então, pelas coisas que a gente posta, que vai, é para despertar, para ajudar a consciência a entender que existem outras coisas, ou não também. Porque se eu não tenho como provar, depende do quê? Estudo e prática da outra pessoa. Estudo é bom para ter a teoria. Só que muita teoria se torna um conhecimento maldito, né? É a erudição tola que os antigos falavam. O que é erudição tola? Quando você absorve todo o conhecimento, mas não tem nenhuma realização além do conhecimento que você absorveu que veio de outra pessoa. Então isso não está no teu corpo, não está em você. Por isso que eu costumo fazer assim, que eu estou fazendo agora, né? Faz algum tempo que eu estou tentando fazer isso. Sempre que eu vou conversar aqui é ao vivo. Porque o que eu tenho que falar não é para ficar gravando. Não tem um vídeo meu no YouTube que está editado. Todos eles, do jeito que sai errado. Português errado às vezes. Estou preocupado com isso. Porque aqui é para a gente ter um bate-papo entre pessoas. Eu tenho os meus defeitos, cada um tem os seus, e a gente vai tentando encaixar as coisinhas. Então, de tudo que eu aprendi é o que eu tenho que passar. Tem coisas que são basicamente em grupos fechados, porque a gente tem que fazer isso. Há muitos anos atrás, eu comecei a praticar pesado,
Tinha algumas práticas desde quando eu era criança, coisas que eu tinha percepção, mas não sabia essa parte de tipo 1, da parte interna de alquimia, enfim, de magia, que eu também trabalho, né? Lembrando aquilo que eu já comentei em vídeos anteriores, quando a gente fala que a gente vai se tornar um hermetista, que você conhece o hermetismo, tem 3 pilares básicos, né? Você tem que saber alquimia, magia e astrologia. Astrologia de forma, contexto mais abrangente, né? Astrologia pode ser basia, astrologia ocidental, védica, não importa. Você tem que saber uma forma de você usar alquimia, magia e astrologia, todas na prática, na execução. Por isso que a gente fala que tem conduções e tem ensinamentos que não são passado aberto, não é porque a pessoa é ruim. Como é que você vai jogar um vídeo na internet, que é o que eu vejo algumas pessoas fazendo, eu fico chocado com isso também. Chocado não, porque cada vez mais se vende aquilo que não se pratica. Ou se pratica e só quer vender, né? Aí joga um vídeo de alguma prática mesmo, propriamente dita, que se a pessoa fizer errado na casa dela, com o joelho errado, o pé errado, ou a respiração estiver travada, ou ela tiver algum problema orgânico, até uma enfermidade mesmo, se fizer aquilo ali que você está falando aleatoriamente, pode machucar a pessoa. Uma respiração ensinada errada, você altera o batimento cardíaco, você altera a oxigenação cerebral. Então tem consequências físicas. Então quando a gente vai orientar alguma coisa, você tem os níveis de prática. Não é gradação, não é que você tem que se tornar do grau tal. O grau é dado, dependendo do que você vai praticar, com a nomenclatura do que é colocado, como uma forma de você entender até o ponto do que você aprendeu de alguma técnica. Então você vai aprendendo técnicas, você vai acumulando aquele conhecimento e vai praticando esse conhecimento. Ele tem que ser executável, ele tem que ser realizável. Se não for realizável, ele só é teórico, ele só fica no mental. Acaba se tornando inútil. Então é o conhecimento erudito tolo. É a erudição que se tornou tolice. Quanto a gente não desencarna, vai parar em lugares bem barra pesada por excesso de conhecimento e nenhuma realização. Lao Tse falava isso, né, do conhecimento de tolo, aquela coisa toda. Chuan Tzu também, vários outros mestres. Então, quando a gente fala assim de traduções, não importa se é budismo. Quantas traduções de budismo existem? O que é a palavra Buda, né? Um ser sábio, aquela coisa toda. Siddhartha Gautama foi um Buda, como tem trocentos outros Budas, como tem trocentos outros yogis, monges, paramahamsas. São só rótulos. E como diria o mestre Rinzai, rótulos são nomes vazios. Nome vazio, basicamente. Porque o rótulo é dado para a gente entender até onde a pessoa teve uma realização de alguma coisa. Então, para quem vem às vezes praticar coisas internas, que me passa a mensagem falando assim, não, Té, eu quero praticar esse seu curso, que na data tal tem que acabar, porque daí eu já quero estar formado com o seu certificado. Você acha que eu sou louco dentro de uma tradição ancestral, da pessoa só participar escutando o que eu estou falando, não fizer nada, não mostrar que consigo fazer, eu assinar algum atestado espiritual dela que ela se tornou alguma coisa? Eu não sou doido da cabeça. Então não existe dentro, pelo menos das coisas que eu pratico, do que eu ensino, certificação de nada. Por isso que eu falo que não é um curso de começo, meio e fim. Tem um começo, mas o fim depende da pessoa. As práticas elas são contínuas, não tem que ser reinventada algo que é ancestral, milenar. Coisa que vem antes do antes. Vem lá do arco da Conchinchina da espiritual, vamos dizer assim, né? Então essas coisas vêm ao longo dos milênios. Não importa de qual tradição. Eu pratico Shaolin, eu pratico Wudang, eu pratico Kongong, eu pratico Tantrismo, eu pratico não sei o que, pratico magia, eu pratico... tudo bem, legal. Se aquilo que você está praticando te levar a um caminho que você está mais sereno, mais pacífico, que você não quer matar ninguém, continua. Do contrário, tem que caminhar. Tem que descobrir por que não está mexendo o caldo. Porque a gente tem que limpar os infernos internos, os distúrbios emocionais. E isso pode ser feito a partir de cultivo, através de uma prática, de um cultivo, de um desenvolvimento, em que a pessoa vai buscar, vai começar a armazenar energia, aprender uma série de técnicas, e se tiver disciplina, que é o problemático, mas se tiver disciplina de praticar, aquilo vai acontecendo no corpo. Então quem gosta das práticas internas, da área de Qigong, de alquimia, dessas coisas, eu ensino algumas coisas online, tem os grupos aí, tem grupo de quinta, tem grupo de sábado, e tem um grupo de terça, que é para quem não pode fazer prática interna, ou porque tem limitação, não gosta muito de praticar, ou porque já pratica alguma tradição em que a parte estrutural, né, vamos imaginar uma pessoa que pratica Hatha, Kundalini, enfim, tradições de yoga que não tem a parte iniciática ainda, né? Apesar que Kundalini e Hatha, nas raízes tem, né? Tem a parte iniciática também. Assim como o Kriya Yoga, da linhagem do Yogananda ou de outros mestres, quando você vai praticar alguma coisa, vamos imaginar que a pessoa já saiba isso. Então, imagino eu que já está aí uns 5, 10, 15, 20 anos praticando, ela já tem umas boas posturas, né, as asanas, já tem um bom pranayama, as respirações,
já consegue sentar e meditar pelo menos de 1 a 3 horas sem sentir dor nos pés, no joelho, na cabeça, nas costas. Então quando a pessoa vem já falando, eu estou pronta, eu consigo armazenar, eu consigo fazer, mostra. Vamos fazer junto. Vamos ver até onde vai, porque daí você consegue ver. De repente eu não consigo chegar onde a pessoa está, aí eu vou aprender com a pessoa, por que não, né? Agora, se a pessoa não consegue ir, você tem que ensinar como ela vai. Agora, para aprender, tem que querer aprender. É igual a escola, né? Eu detestava algumas matérias no ensino fundamental, detestava. Assim como foi na faculdade, assim como foi em pós, em EMB, essa coisa toda. Tem coisas que a gente detesta fazer e não quer estar ali fazendo. Mas tem que fazer para ganhar o cartuchinho. Prática interna não tem cartuchinho. Ou você faz por tesão, por amor, por vontade, ou faz por sofrimento, que é normalmente quando a pessoa já está na dor. Aí na dor esse sofrimento faz com que ela busque alguma coisa ali para sair. Normalmente no começo é por saúde, né? Por isso que a gente fala, no começo de toda a prática é desenvolver saúde. Qualquer linhagem, tá? Hatha, Kundalini, o que eu passo, alquimia, taoísmo, budismo, yoga, hometria, opometria, espiritismo, não importa. Não no sentido religioso da pessoa achar que está desconectada de algo. Religare, né? Religião, religare ou yoga. Conexão. Mas não é um é só um connect. Ou melhor, né? Como dizia Sócrates, recordar o que esqueceu. A gente não aprende nada, recorda o que esqueceu. É basicamente isso, porque tudo vem do sutil para o denso. Então no denso a gente não compreende o sutil porque está no denso. Mas no denso, se você abre o seu canal, o que entre aspas é sutil se torna mais claro para você. Se torna mais claro para você, fica muito mais fácil de absorver. E aí está o X da questão. Tem espaço no corpo para armazenar energia? Eu não consigo ler daqui, então nem adianta por pergunta. O telefone está longe porque eu estou ao vivo aqui no Instagram, né? Então estou aqui brincando, pus um instrumento, a gente vai brincar um pouquinho aqui para vocês sentirem mais ou menos, mas eu não consigo ler daqui porque o telefone está longe, então nem adianta. Tem uns iconezinhos aparecendo e eu não consigo ler daqui não. Tá longe. Então dentro de prática interna tem a parte que sim, tem que estruturar corpo e energia, e não é por fanatismo. Não é porque eu sou da linhagem tal e a minha linhagem é a verdadeira. Ah, gente, pelo amor de Deus, já passou essa fase de infantilidade. Pelo menos eu espero que tenha passado na cabeça da maioria. A infantilidade de achar que você vai achar que o mestre X é melhor que o mestre Y. Isso não existe. Porque a mestria não se dá por identificação com o apego que você tem à pessoa. Isso não existe. Mestre, nesse sentido, é um professor. Mestre, no sentido espiritual, é alguém que você dedica uma atenção, em que a pessoa dedica uma atenção a você e você a pessoa. E para isso tem que ter um respeito. Por isso que eu falo que em certas tradições não dá para ter milhões de alunos, principalmente online, não dá. Então tem um limite para cada coisa. Que você tem que orientar a pessoa. Você tem que ir ali, não é orientar a vida pessoal, não ficar com previsão do futuro. É buscar um astrólogo, buscar alguém aí para puxar mapa astral, para ficar abrindo xinga, eu sei fazer essas coisas também. Na parte adivinhatória não tem a ver com prática interna. Tem muita gente que chega no grupo para despejar problema pessoal na cabeça do professor. Não é assim que funciona. A gente passa técnicas, métodos, e aí conforme a pessoa vai desenvolvendo, vai mostrando que está saindo da esquizoteria, para enfiar o pé no chão, mas ainda consegue manter a cabeça no céu, aí começa a funcionar as coisas. Porque muita gente chega na esquizoterice, né? Vê tudo, sabe tudo, faz tudo, aí a hora que você põe para fazer não acontece nada. E aí como é que faz? Sofrimento. É sofrimento, porque a pessoa está criando uma ilusão, ela está criando uma bipolaridade. Então ela não está sendo feliz, ela simplesmente está imitando alguma coisa que ela leu ou ouviu. Não tem a realização interna. Então quando a gente fala de prática, seja da cria, do que eu passo, do que não sei quem, não importa. Você tem um lugar lá, você viu, o professor é bom, está realizado, tem método, que não fica só na teoria, e ainda continua sendo uma pessoa e não um ser super místico, né? Que nem aquele videozinho, né? Eu sempre recomendo. Busca na internet lá no YouTube, chama Ultra Espiritualista. Eu não lembro que cara que gravou isso muitos anos atrás. É perfeito aquilo ali. É Ultra Espiritualista. Então tem muita gente que vem na pegada de achar que vê espírito, incorporar e não sei o que lá, o supra-sumo da espiritualidade. Isso é infantilidade. Isso são mais apegos, né? Apegos à matéria. Apegos à necessidade de que eu estou trazendo a entidade super iluminada da consciência mega. E aí? Está ajudando as pessoas ou está criando animismo? Vendendo um monte de baboseira? Porque leu em algum livro, porque escutou alguém falar.
Aí se alguém que falou alguma coisa que você ouviu está errado e você repete, como é que faz? Mas você vê que normalmente essas pessoas acabam não tendo paz na cabeça, né? Tá o tempo todo tendo a necessidade de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa, porque já virou um comércio, seja com ela mesma ou com as pessoas, já virou um comércio. Então as coisas têm que ser pautadas, tem que ter um fundamento, né? Por exemplo, dentro da mediunidade, o que significa médium? Eu sempre falo isso. O que é médium? Alguém é intermediário, né? De onde vem a palavra do latim, intermédium. Então o médium faz uma intermediação de coisas boas ou ruins, de uma música, de um espírito, de outra dimensão. Eu deixei alguns vídeos para trás, para quem não viu, explicando isso. Então tá no YouTube, tem alguns que eu posto no Instagram. E tem muitas coisas que eu posto que são longas, que eu falo que preguiçoso não vai até o fim. Hoje o pessoal é imediatista, passou de 5 minutos já não vê mais nada. Passou de 3 frases de texto escrito já não quer mais ler. Então é a preguiça. A preguiça normalmente não leva a nenhum desenvolvimento. Eu só gosto de preguiçoso que me leva a um resultado mais rápido do que eu. Que aí nesse sentido é bom ser preguiçoso. Se você conseguir encontrar um método que encurta o tempo de sofrimento, então beleza, show. Adoro esse tipo de preguiça. A pessoa vai resolver o mais rápido possível. Que se fizer bem feito, que seja preguiçoso. Fica com o resto do tempo livre, descansa, vai coçar o saco, faz o que quiser. Então não enche o saco dos outros. Então se você consegue resolver mais rápido e quer ficar preguiçoso, dá o resultado mais rápido. Do contrário, é comodismo. Arrastar com a barriga. Aí isso tem preço, né? Tanto por excesso como por falta. E tem pessoas que querem fazer tudo de uma vez, nunca fez nada. Aí quer fazer do dia para a noite, né? Quer fazer tudo de uma vez. Desespera em 3 meses, 6 no máximo, quando segura muito, para também. Por quê? Para. Sobrecarregou, não tem espaço. Você quer enfiar 1000 volts num tubinho de 110. Não tem espaço para isso. Então a gente também tem que saber até onde a gente vai. Por exemplo, eu não tenho. Eu acordo 5h30 da manhã, 7 horas eu estou dentro da empresa, saio no final do dia, dou aula à noite, faço atendimento e ajudo um centro voluntário. Eu queria ter 3 horas para mim por dia para fazer prática. Eu tenho 1h30 encaixando dentro do meu dia e alguns dias que está mais leve eu consigo fazer umas 2 horas. Eu estou falando de que eu começo o meu dia às 5h30 da manhã e termino ele 9h30, que é daqui a pouco, 9h30 que eu ainda tenho que sair para resolver coisas para depois voltar. Então a gente tem que ir encaixando de acordo com o que dá. Mas preguiça não funciona, a não ser que você tenha um método mais simples que dê um maior resultado. Comodismo não sai do lugar. Aí você pode decorar todo quanto é tipo de livro. Você pode absorver todo o conhecimento. Que é o que eu estava explicando com um rapaz ontem. Tem muita erudição. Eu acho muito legal isso. O moleque novo ainda está começando aí o desenvolvimento dele, mas já tem uma parte intelectual, mental muito bem desenvolvida. Eu acho isso muito bonito. Porque você já vê que uma pessoa tá legal, ela tá bem, mas já está com tanta informação na cabeça, sem o corpo estar pronto, que é uma informação que a pessoa começa a surtar, ela começa a ficar ansiosa, depressiva, começa a querer fugir. E é o que eu estava falando agora há pouco no grupo lá de praticante. A fuga vem do medo. E o medo é um dos piores, é um dos piores umbrais, é medo e inveja. Tá ali, tete a tete. A inveja, de certa forma, vem do medo do outro, né? Então você inveja o outro porque você tem medo de lidar com aquilo que você não tem competência para fazer o que o outro faz. Então isso é complicado, porque a nossa mente fica repetindo a informação e a partir do momento que você tem medo ou inveja, isso impede que a energia se mova. Porque o medo está atrelado à água do corpo, que é o nosso rim. Então a energia de água, ela é cristalizada, ela é gelada, ela paralisa a pessoa, ela cristaliza. E a partir desse medo o negócio desencadeia, porque a água não se move. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais dura, mais fria. E isso daí ferra todo o nosso corpo. Ferra a cabeça, inclusive. Porque toda a água do nosso corpo é emocional. 70% do corpo, em média, é água. E a maior concentração de água e eletricidade está na cabeça. Eu sempre repito isso há anos e anos e anos. Não importa de qual linhagem. Não importa de onde vem. Não importa se está canalizado, se eu estou escutando um espírito, não interessa. A questão é essa. Quando as pessoas querem aprender as coisas, tudo tem que ser provado, mas no devido tempo e nunca por competição. Ontem pediram para mim fazer, estourar algumas coisas na energia. Tem gente que pede tudo. Dá para fazer essas coisas? Dá, só até a técnica, não tem problema. Estourar tijolo com a mão é simples, é só treinar. Até o ponto que você vai ou usar a força física, você vai aprender a emitir mesmo e soltar. Tem técnicas para isso, tem que desenvolver no tempo certo. Aí a pessoa quer começar a praticar o que nunca fez para quebrar pedra. Pega um martelo, é mais fácil, não machuca a tua mão. Porque técnica para emitir para fora é de 8 a 10 anos, de prática bem feita. A gente fala que o pré-primário é 3 anos de prática. O que os mestres antigos falam, tem inclusive isso escrito, de 8 a 10 para atingir a energia no corpo, para a energia sustentar no corpo. 10 assim, mas é 10 muito bem feito. Não é esse 10 pingadinho não.
Quem quer fazer? Quem quer praticar essas coisas? Então, eu não estou falando isso apontando o dedo, porque isso vale para mim também. Eu sou praticante. Não é porque eu ensino algumas coisas que eu também não pratico. É o que eu falo da falsa humildade. Isso daí eu fico pistola. Eu não culpo, não julgo ninguém. Mas eu acho muito escroto. Eu nunca, em nenhum vídeo ou para nenhuma pessoa, critiquei nenhum outro professor. Nunca. Eu posso ter opinião própria. Gostar, deixar de gostar de hábitos, de personalidades. Mas nunca, pelo contrário, vários alunos meus, eu já falei, vai para tal professor, ou então busca, que a pessoa queria buscar alguma outra tradição, pois tem pessoa tal lá, tem aquela tradição tal lá, e eu vou passando. Aí quando eu recebo a devolutiva, a pessoa que eu recomendo fala mal de mim pelas costas. Aí eu não entendo por quê. Qual que é a função disso? Vai conquistar o quê? É medo, é inveja? Que bosta que é essa? Não é ninguém. Aqui, Zé Ruela de camiseta, todo tatuado, dente torto e meio careca. Sou melhor que ninguém. Nem qualquer samurai não tem, porque não cresce, Tô brincando, nem quero cabelo também. Fiquei tanto tempo sem cabelo em outros tempos, que eu não quero cabelo no meu também, não. Pode cair tudo, se querer, não tem problema. O nosso corpo ele tem que ser um veículo para que a gente expresse aquilo que a vida foi criada para ser. Algum jeito de um estado de paz e de prazer. Por que o universo foi criado? Para sofrimento? Não. Só que a partir do momento que a gente se apega às coisas não são nossas. Nem o nosso corpo é nosso. A consciência, sim. Eu falei esses dias agora, não lembro pra quem. Se você bater a cabeça e perder a memória, vamos imaginar, né? O pessoal fala tanto disso, mas é foda. Aí a gente já faz uns 10 minutinhos aqui só para brincar com as criancinhas aqui. Imagina que você já aprendeu muita coisa, já praticou muita coisa, blá. Então você desenvolveu um conhecimento absurdo. Você aprendeu muito, você leu muito, estudou tudo, acumulou toda aquela informação. Você conseguiu praticar tudo aquilo que você acumulou? Normalmente não, você não consegue praticar tudo. Você está estudando 20 coisas distintas. Cada uma tem um pilar distinto. Cada uma tem que ser praticado de uma forma, a não ser que você saiba misturar isso tudo, e para isso você requer um fundamento muito forte de cada uma delas. Para você misturar, você tem que ter o fundamento de todas. Você não pode estar praticando, você já tem que saber fazer. Então, quando vai misturar as coisas, já tem que saber os princípios do que você mexe. Se misturar tudo, se você misturar feijoada, jaca e sorvete, vai passar mal. Então, a gente tem que saber os pilares. E tem coisas que se misturam, tem coisas que não se misturam. Porque o nosso corpo ele absorve de determinada maneira aquilo que a gente pratica. Como qualquer outra atividade, tá? Seja alquimia, magia, até um esporte físico. Você não sai de um bracinho de chassi de grilo para um braço desse tamanho só porque você acha que pega 200 kg. Teu achismo não funciona. E se você já tem um controle, um poder mental, tamanho, então altera o seu corpo mentalmente. Meu corpo agora é fortão, bonitão. Eu pensei, fez. Parede, fica azul. Ficou eu pra vocês? Não ficou, né? Então, o poder mental que os outros falam que tem, eu quero saber onde está, porque a mente é a própria matéria. Então, o poder mental da matéria depende da tua irradiação, da tua consciência, do quanto você estabiliza a tua energia. E aí que está o X. Então, conforme a gente vai praticando, de qualquer coisa, a gente confiar na espiritualidade ou não, desde que você tenha uma prática fundamentada, indifere. Que é a mesma coisa que o Gautama falava. Se vierem anjos ou demônios, ignore ambos. Não exatamente com essas palavras, tá? Mas o contexto é esse. Por que ignorar? Ignorar não significa menosprezar e desprezar. Significa compreender que os dois são mutáveis. Anjo e demônio, demônio é conhecimento, né? Daimon, conhecimento, essas coisas. Então, o demônio e o anjinho são dois estados. Um que acumula muito conhecimento e o anjinho que acumula muita sabedoria. A gente tem que casar conhecimento e sabedoria e pôr isso em prática. É a execução. O que é a execução? É a lei, é o Dharma. Quando a gente fala de Dharma, que é a missão de alma, é a execução, é a coisa toda acontecendo. Então, se a gente se harmoniza com o nosso Dharma, dificilmente você vai querer prejudicar alguém. É o que eu falo, por que os outros tentam prejudicar quem não está fazendo nada com os outros? Que raio de medo ou inveja que é essa? É uma bosta, não serve para nada. Porque dava para se ajudar. É que nem no grupo lá, tem um pai de santo, babalaô, monge. Desde que não faça mal para ninguém, que não queira causar mal e aprender isso para ser útil, beleza. Que o que acontece é que depois que morre tem que responder pela coisa toda que fez na matéria. Porque a gente não é matéria. A gente está material, a gente está humano, mas é um espírito. O espírito não tem forma. Acima do corpo astral não tem forma, não está limitado a tempo e espaço. Então na forma aqui, se eu pego essa tigela de cristal aqui e dar uma porrada nela, vai estourar o cristal e volta tudo no seu lugar. Eu tive uma ação, o cristal foi destruído.
eu vou ter que enterrar ou consertar. A matéria foi alterada, a estrutura dela foi alterada pela minha ação. Isso é karma. Karma significa ação. A reação é uma consequência natural de todas as coisas existentes. Eu posso cortar a minha mão, ou eu posso fazer o que a gente vai fazer agora. Brinco aqui um pouquinho, a gente dá uma relaxada e boa. Uns 10 minutinhos acho que dá tempo. Depois tem que sair. Então a gente faz uns 15 minutinhos para brincar, mas é mais ou menos isso que eu queria explicar. Prática interna não tem mistério. Não importa qual tradição você vai. Tem vídeos anteriores meus que estão lá no YouTube que eu recomendei gente pra cacete. Só que eu não vou ficar toda hora falando a mesma coisa. Tem muita gente que pergunta coisas que eu já falei muitas vezes. Eu não me importo de repetir. Mas esse negócio de recomendação, eu estou tomando muito devolutiva errada. Que eu recomendo às pessoas e depois as pessoas falam merda. Ou vão vender coisa para os outros, que é cansativo de ficar escutando toda hora balela. Não é questão de você gostar ou não da personalidade da pessoa, separa. Eu tenho esse meu jeito, então a gente fala, nossa, você fala palavrão, não sei isso. Uma pessoa não passou esse dia falando que palavrão é a raiva que está no corpo saindo. Não necessariamente. Eu falo palavrão brincando, não é conotação de prejudicar alguém. É bala de festim que a gente fala, não é a intenção de prejudicar. Para quem às vezes tem a voz mais impositiva, porque o meio profissional existe isso, ou porque o que você faz a sua vida inteira exige que você tenha certa personalidade, porque você foi sendo moldado ao longo do tempo mentalmente para se tornar algo assim. Moldado por quem? Por você mesmo que permitiu que toda a influência externa criasse uma memória. E se você bate a cabeça e perde essa memória, todo o acúmulo de informação vai embora, mas você continua existindo dentro do corpo. Então, sei lá, o Zé das Couve estava lá, eruditão, já sabia, decorou 9 línguas, já sabia 200 mil livros, já praticava tudo mais um pouco. Aí o Zé das Couve vai lá, tropeçou, bateu a cabeça e perdeu a memória. Esqueceu tudo que aprendeu. Mas ele continua andando, falando, comendo, sentindo gosto, tocando, tendo desejos. E aí? Ele vai conseguir executar tudo aquilo que estava na memória dele? Parte vai, porque o que é a memória do corpo continua executando. Vocês já viram, vocês pegar um sapo morto, um bicho morto, pode arrancar as tripas, tudo, todas as coisas. Se você pegar e pôr o bicho na água quente, morto, os músculos não retraem, o corpo não continua se mexendo depois de morto, só que a consciência já saiu, a alma já saiu. Por que o corpo continua se mexendo? Fora a parte lógica, né? Biológica da coisa toda. Não vou falar de biologia aqui, pensando em energia. Por que o corpo continua se mexendo? Pelo mesmo motivo que a gente tem memória muscular, memória óssea, memória nos tendões, memória no sangue. Cada parte do nosso corpo é uma memória. A memória não está só no cérebro físico, ela está em toda a existência. Cada parte, cada partícula do corpo tem parte de memórias. Quando a gente fala memória muscular, você faz tanto o mesmo movimento que chega uma hora que você simplesmente faz. Acontece alguma coisa, você nem pensa, só faz. Porque a memória já está ali. Então a nossa mente já tem que ser, entre aspas, treinada, mas não ao ponto de agressão. Só que para ela conseguir entender certas coisas, para sustentar a matéria de uma outra forma, a nossa consciência tem que ir mudando junto. Ela tem que abrir um espaço. Aí isso vai acontecendo na matéria. Em qualquer lugar, em qualquer coisa que você estiver praticando. O problema é quando a gente põe uma pedra num dharma que não é o nosso. Você quer se prejudicar de alguma forma, você está prejudicando você e as pessoas que dependem de você de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, a partir do momento que a gente se prejudica, eu me prejudico as pessoas que dependem de mim. Então eu sei que eu tenho consequências. Ah, mas o corpo é meu, a consciência é minha, os outros dependem de mim, o problema é deles. Entre aspas, se você deixou essa dependência acontecer, o problema é teu também. Do contrário, você é um esquizotérico arrogante. Desculpa, mas é o fato. Você despreza o mundo, despreza as pessoas que gostam, dependem de você, porque você se tornou um espiritualista super iluminado. Cadê o coração aberto? Expliquei agora há pouco, pessoal. Quem não consegue abraçar o outro de verdade e me sentir amor, não estou falando abraço profissional, que a gente fala, né? Vai lá abraçar por cortesia, por profissionalismo, empresarial, alguma coisa. Se não abraçar, você pega a pessoa, abraça. Se você não encosta cardíaco com cardíaco, e a tua órbita está legal, o teu campo órbita está legal, e você sente a pessoa, você sente se ela gosta de você ou não, você sente se ela te ama ou não. E quando você pega uma pessoa bem aberta, assim que você abraça, você desmonta. A sensação é gostosa. Eu adoro gente que é feliz, mesmo que seja boba, mas que seja feliz. Eu não quero saber da erudição dela. É igual, os meus amigos, eu tô cagando na parte espiritual. Tenho amigos de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Feiticeiro, mago, monge, sacerdote, babalaô. Tudo quanto é meio dessas coisas esotéricas. Esotérico falando brincando agora, tá? Esotérico a gente fala que é o pessoal que entrou pra espiritualidade, mas se tornou meio doido da cabeça, né? Começa a criar coisas que não existem. Só para falar para alguém que sabe. E isso daí começa a complicar. Mas tem um pessoal que eu conheço, cada um faz uma coisa.
Aqueles que se tratam bem é muito divertido, quer dizer, é raro a gente se encontrar, eu falo, é muito difícil. Cada um está espalhado por um canto, mas quando a gente se encontra, e os poucos que eu tenho que eu encontro com mais frequência, é super divertido, porque cada um faz uma coisa, cada um sustenta uma coisa, e a gente se ensina. Eu aprendo umas coisas com um, eles aprendem umas coisas comigo, a gente vai se ajudando. E automaticamente os alunos deles são ajudados também. E assim como os meus, e assim como a minha família, e assim como a família deles, os amigos meus, os amigos deles, porque isso vai em cadeia. Então quando as pessoas se sentem bem, elas não vão encher o saco dos outros. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Estou falando isso, não sou só eu que falo, não. Tanta gente que fala a mesma coisa. Só que não adianta falar, a gente tem que pôr em ação. Então essa ação depende da conduta mental, do querer sair. Mas a fuga é o medo gera cristalização. Então não adianta a gente menosprezar o caminho das pessoas ou querer validar aquilo que a gente faz às custas da inveja do sofrimento de alguém. Tem gente que chega a fazer bonequinho, espetar a pessoa inteira para a pessoa não andar ou ficar paralisada porque a pessoa quer ter tudo que a outra tem. Chega a energia na pessoa, às vezes chega sim, dependendo do que a pessoa sabe fazer, chega sim. Aí por isso que tem que estar bem, o famoso oregano diário, né? O cultivo. A gente tem que estar presente. E se percebeu que veio o caldo, aprende a trabalhar para limpar isso. Via de regra, quem faz mal para os outros está alterando o fluxo natural do universo. Não precisa de fazer mal para os outros. As pessoas fazem mal sozinhas para elas mesmas. Não precisa de fazer força. As pessoas se enforcam sozinhas. Morre sozinhas, muitas vezes, e acaba perdido fora do corpo depois ainda. Tem gente que toma porrada na vida inteira e continua achando que está certo. Ah, porque eu estou queimando todo o meu karma. Que cacete, né? Normalmente não. É autossugestão, é ilusão. Então, toda vez que a gente vai praticar alguma coisa, a gente tem que ter a primeira coisa, amor próprio. Se não tem amor próprio ainda, vai desenvolver dentro da prática. Mas tem que ter vontade para isso. Se nem vontade, nem amor próprio, nem o mínimo de tesão para fazer, não vai fazer. Não vai funcionar. Aí tem que buscar alguma coisa mais própria porque a pessoa está buscando desenvolvimento. Não importa o que. Qual é o tipo de desenvolvimento que está buscando? Qual é a intenção do que está buscando? É para você sair do sofrimento ou para você aparecer para as pessoas? Aí é mais fácil treinar para ilusionismo, para magia, no sentido de... Magia não, perdão. Para mágica. Fazer mágica. Aí é mais fácil, porque você vai ganhar dinheiro sem lesionar ninguém. Você vai estar ali. Tem ilusionistas que sabem, tá? Fazer coisas que treinaram aí com pessoas bem antigas. Não vou citar nomes não. Tem ilusionista que não é só ilusionista. Não tem só ilusão não. Também tem condição de algumas coisas. Poucos, mas tem alguns que fazem sim. Que aprenderam com família, aquela coisa toda. E chegam ao ponto de conduzir matéria. Não significa que são iluminados. Significa que aprenderam a conduzir a matéria. Certo? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, só queria comentar essas coisas. E tem, é lógico, tem os grupos de prática interna propriamente dita, que é o que eu expliquei, né? Tipo Qigong, alquimia interna, aquela coisa toda que a gente mexe com a parte interna. E tem um grupo de terça-feira que é só a parte meditativa. Então não tem a técnica para preparar o corpo para outras coisas, para você mexer com outras coisas, vamos dizer assim, conduzir energia. A parte meditativa é para relaxamento, para aprofundamento. Por exemplo, para quem gosta de trabalhar no ancoramento, para quem gosta de relaxar, para sair do estresse, aí é só essa condução, que é a brincadeirinha que a gente faz aqui. Lógico que dentro do grupo fechado eu passo algumas orientações específicas ali. E não dá para fazer isso aberto para todo mundo. Eu fiquei anos fazendo isso, é cansativo, porque vira um pouco de exploração também, né? Tá cheio de gente que faz isso no YouTube, aqui no Instagram, tá cheio de gente. E tem um monte de coisa que é gratuita por aí. É só pegar e fazer. Então não é desculpa de, eu tenho muito recurso, eu tenho pouco recurso. Hoje eu tenho os grupos fechados, e tem 200 mil material no YouTube e aqui que é aberto, que está aí. Inclusive lá no YouTube, por favor, não aperta nada de coraçãozinho, aqueles negócios do lado não, que eu desabilitei monetização, eu desabilitei tudo que está lá, porque eu não ganhei um centavo com isso, nunca ganhei. Há um ano atrás mais ou menos, falaram, não, está errado a monetização, porque tem alguns seguidores lá. Não tem quantidade de gente suficiente, pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, e eu não me publico. Eu não fico divulgando coisa, pondo os hashtags, essas coisas, eu não tenho saco e nem tempo, eu não tenho equipe. Eu trabalho o dia inteiro e faço nas minhas horas extras aquilo que eu amo fazer. Então ensinar a fazer essas coisas, porque para mim isso é um tesão. Quando eu estou ensinando a fazer essas coisas, para mim é prazeroso. É que nem a Cristina Burti falava, né? Se você tiver tanto prazer pelo que você faz, você não está trabalhando. Trabalho é tortura. Trabalho é quando a gente precisa de pagar boleto no final do mês e não quer nem fazer aquilo que está fazendo. Aí você tem que fazer porque você precisa de pagar conta, subsistir. Agora, quando a gente chega ao ponto de fazer alguma coisa, a gente oferece para as pessoas,
Então tem sempre voluntário que eu ajudo, que não é cobrado nada de ninguém. Eu não fico publicando toda hora também, porque é muita gente, né? Mas tem sempre voluntário que eu e um monte de gente ajuda. Além de atender gente a rodo de graça, não cobra nada de ninguém. E tem grupos fechados, que é para quem quer desenvolver, precisa de um acompanhamento. Acompanhamento tem que usar meu tempo, e meu tempo custa, como o tempo de vocês. Ou a gente tem que usar o tempo de forma útil, ou a gente oferece de forma gratuita. Eu faço as duas coisas, da parte do que eu tenho que praticar para mim, da parte que eu tenho que ensinar e conduzir, e da parte do que é voluntário. Voluntário, você ensina ali, acabou, acabou. Eu não vou conduzir a pessoa depois do que foi feito voluntariamente, porque não dá. Aí você vai atender 100, 200, 300, 1000 pessoas, você vai orientar 1000 pessoas, não é isso. Você atende, resolveu, acabou. É tipo um consultório. Imagina se todo médico, ou todo bombeiro, ou qualquer pessoa, de qualquer profissão, o dia inteiro tivesse que ficar orientando todas as pessoas que passam por ela. Aí você vira refém das pessoas. E isso é errado, no meu ponto de vista, tá? Aí é melhor procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, alguém para área de aconselhamento. Um terreiro de umbanda, de candomblé, um templo budista, um monge, alguém que vai lá para sentar para o trabalho fraterno, que vai escutar seus problemas, bibibi, bababó. Isso é legal, mas tem que buscar alguém que tenha a realização disso, porque a maior parte, infelizmente, está passando para os outros aquilo que não faz. A pessoa ensina e começa a ganhar alguma coisa às custas da pessoa sem ela ter tido a realização antes. Isso é estranho, para mim é muito estranho. Que você só tem a partir do momento que as pessoas confiam em você e as pessoas têm que te dar alguma coisa para você conseguir realizar aquilo que você está falando que fez. Isso é estranho. É a mesma coisa que você chegar num mestre de Shaolin Norte, de Karatê ou de qualquer arte marcial, você nunca praticou arte marcial. Aí você vai lá para um cara que já está ali 20 anos praticando, você fala, vou te desafiar, vai descobrir na porrada. Ah, mas eu sou bom de briga de rua. Se você não estiver armado em nada, e um cara que está praticando há 20 anos já conseguiu ter uma estrutura interna forte, vai na sorte. Espero que não se machuque, porque eu sinto o fato de se desafiar, faltou respeito. Uma coisa que a gente faz, né? Que a pessoa treina como cortesia. Quando eu pratiquei essas coisas lá atrás, a gente fazia isso, né? Então você ia lá conversar com outro professor, alguém que já tinha alguma técnica, vamos trocar? Aí você vai lá e brinca com a pessoa, para ver até onde vai cada um, não é para machucar. E a parte de magia é a mesma coisa, a parte de alquimia é a mesma coisa. E a parte de astrologia também, não deixa de ser. Tem uma grande amiga minha que é uma puta de uma astróloga, a Ivelise, não sei se ela está ouvindo aí. Ivelise, para mim, ela de astrologia é uma das pessoas que eu tenho mais confiança. Não conheço todo mundo, óbvio, né? Ninguém conhece todo mundo. Mas das pessoas que eu conheci, que mexem com isso, ela tem uma puta. Por quê? Uma puta facilidade para mexer. Porque para ela é tão natural ela mexer com aquilo ali, conectar, pela forma como ela faz, para ela é tão natural que desde que eu conheci ela lá em 2005, ela nunca errou nada no que ela me falou. Nada. Nada de nada, quase 20 anos atrás. Então, ganha-se confiança porque ela realiza aquilo que ela fala. Assim como tantos outros professores que eu conheço, que não fica só no blá blá blá, faz aquilo que fala. E o principal dessas pessoas, para mim, tá? Tô falando como Terry, não como professor, detentor de nada, esquece isso. Isso quem tem que saber o que tem que saber, busca. Mas para mim o principal, todas as pessoas que vão caminhar, depende da pessoa. Eu não quero saber o que ela tem espiritualmente. Os meus amigos são assim. Estou cagando com a parte espiritual de todos eles. Com todo respeito, e quem me conhece sabe quando eu falo que eu estou cagando, é na maior da boa vontade, não é um palavrão não. Eu falo que eu estou cagando é tipo assim, não estou nem aí. Porque essa pessoa presencialmente, na minha frente, quando eu conheço a pessoa, ao longo do tempo eu percebo que as atitudes aqui tá pelo menos próximo do que eu entendo que é pertinente, é que eu acredito que é correto, tá bom. Não importa se a pessoa é boazinha o tempo todo, ruinzinha. Não é isso, tem pessoas que são boas e ruins o tempo todo, como eu sou, como qualquer um é. É o vai e vem, né? A gente não tem todo dia bom. Agora, a partir do momento que a gente começa a vender uma imagem, a pessoa tem que sustentar isso. Eu não sustento. Nem mim, nem de ninguém. Então, para quem fala, eu sou isso, eu sou aquilo, é muito eu sou, para pouco geral. Eu tenho que deixar de existir. Porque a partir do momento que é um eu, é um indivíduo. Então você não consegue nem pegar no coletivo. Porque a maior parte, se entrar no coletivo e sentir, surta. Porque a maior parte das pessoas estão com distúrbios graves e o coletivo da Terra está grave. Vê-se pelo estado material da coisa toda. O que chegou nisso? Né? Não é questão de responsabilidade, mas eu não fiz nada para fazer isso. Quantas encarnações você teve para trás? A gente lembra o que fez aqui, de novo. Se você bater a cabeça e perder a memória, como é que fica? Então dei o contexto aqui, não estou pondo o dedo de ninguém de novo. Para quem se sente aí ofendido com alguma coisa, só se vestir o capuz.
se serviu a carapuça, aí é o problema da pessoa, não tem a ver comigo. Não estou aqui para apontar dedo, para falar quem faz o quê, quem está certo, quem está errado. Não é meu estilo. Eu já falei, o que eu passo é simples. Você pode aprender com qualquer outra pessoa. A diferença é que eu sou um pouco mais assim, esquisito. Não para impressionar as pessoas falando isso, pelo contrário. É para entender que tem a parte humana e tem a parte da forma, do aprendizado, da asana, da técnica. E não adianta fazer isso por esquizofrenia, por achar que vai pintar um mundo de cor-de-rosa. Tem que pintar assim mesmo de cor-de-rosa primeiro, né? No sentido de amor, mistura do vermelho com o branco, né? Quando a gente fala nesse sentido, a gente busca um estado interno de pacificação. Então, para mim, o que me interessa nas pessoas que são praticantes, que a gente vem conversando e criando amizade ao longo do tempo, é o quanto de sanidade mental a pessoa tem para ser pacífica. E não para criar impressionismo. Porque daí vira uma figura para ser adorada, para ser replicada, para ser imitada. E quem é a pessoa? Quem é você? Então, quem sou eu? Onde estou? Quem eu sou? A gente tem que buscar um espaço para poder relaxar a cabeça, a gente sair do aspecto mente-mente, terra-terra, que é só os sentidos ordinários de identificação. Só que para isso a gente tem um pouco de loucura, a gente tem que ir um pouquinho além, e não pode ter fé cega, que nem o povo que se estribuchando, achando que está fazendo alguma coisa, não está. O caminho não é para ser duro, não é para ser difícil, é para ser suave. Só que isso requer tempo. Tempo e esforço, o famoso Kung Fu, né? Tempo e esforço. Então a gente tem que buscar um estado de sanidade. Beleza? Vamos tocar um pouquinho para brincar aqui, que já são. Já passou das 9. Uns 10 minutinhos só para brincar. Então quem quiser, senta, deita, relaxa aí. É só para brincar mesmo um pouquinho. Que é mais ou menos o que a gente faz toda terça-feira. Então para quem não gosta muito dessa pegada, mas assim tem um grupo de terça-feira. Terça-feira é só isso. É basicamente 15 minutos que eu dou a introdução do que está rolando ali durante a semana em relação a algumas coisas. É terça-noite, 19h30. Entra na bio aqui do negocinho ou no meu link. Lá tem grupo de prática interna e grupo de meditação. Aí tem a explicação do que é ali. Na meditação é isso. Eu sento, normalmente estou aqui, né, de camisetona, com as tatu para fora mesmo. Faz diferença nenhuma no corpo físico. As coisas que eu uso ou não, isso daqui é coisa minha. Não tem nada contra ninguém, não tem nada de religião específica nenhuma. Tem aquilo que a gente pratica, né? Vontade de fazer alguma coisa útil. E sentir coisas gostosas, né? Porque todo mundo quer sentir coisa gostosa, né? E se sentir bem. Então a gente quer buscar um estado de calma. Então no grupo de meditação é isso. Eu dou uma introdução de 15 minutos para quem está no grupo lá. Explico algumas coisas que normalmente o pessoal vem perguntando e comentando ao longo do tempo. Não me envolvo em problema pessoal das pessoas, porque não dá. Não é terapia, né? Então aí busca psicólogo. Mas ali é ensinado algumas coisas, tem a prática da condução. A condução depende da pessoa. Se ela tem ancoramento, se ela acredita em alguma coisa ou não, se ela vê, se é clarividente, se projeta fora do corpo. Aí durante a condução aqui, nunca perdi ninguém, porque é um estado de relaxamento. Eu falo assim, desde que não queira fazer mal para os outros, ou mal para si, tá tranquilo, pode ficar em paz. Agora, se está entrando ali para manipular, com inveja, querendo prejudicar os outros, fazer mal para os outros, guardiões do Dharma estão aí para isso, né? Então a gente tem as leis do céu e da terra, eu tento respeitar as duas, mesmo eu tomando minhas porradas de vez em quando eu dou uma escorregada. Então vamos lá, uns 10 minutinhos, não posso demorar muito, daqui a pouco tem que sair. Podem sentar, deitar, relaxar. Só uma brincadeira, tá bom? Então aqui eu não vou conduzir, aqui é só pra gente dar uma relaxadinha, até para os vizinhos também não ficar bravos. Tô fechado dentro da sala aqui, fazendo menos barulho, mas ainda assim o barulho vai um pouquinho. E é claro, né? Como vocês estão escutando com o microfone, a qualidade do áudio não é 100%. Como no grupo lá eu deixo salvo o vídeo com as explicações, eu sempre salvo no MP3, só da parte da meditação para quem gosta de escutar um pouco mais. Lógico, tudo que é grupo não é aberto ao público. Então, ali tem algumas coisas que eu conduzo no processo lá que a gente só vai dar uma relaxada, beleza? Então, vamos lá.
para o seu corpo, sorria para o coração, sorria para tudo aquilo que você acredita, te traz um estado de pacificação, de harmonia, de compaixão. Agradeça ao seu próprio coração, agradeça ao seu corpo, agradeça a toda a espiritualidade que você acredita, que é justa, correta, benevolente, que traz um estado de serenidade, de calma, um estado de pacificação. Agradeça, agradecemos e pedimos que todos os espíritos de luz, que todos os seres que saíram do estado de ignorância, um estado de clareza, um estado de lucidez, que possam trazer o alento e ajudar a cada um de nós e a todos os seres a cumprir o próprio Dharma, emancipar a consciência de todo apego e sofrimento e penetrar num estado tão profundo de paz que no corpo só existe silêncio, alegria e prazer. Um prazer que não entorpece, mas que gera um estado de gozo, de lucidez e de compreensão em relação à unidade do que somos, do coletivo e da própria fonte. O Espírito imutável que permeia e existe em tudo e todas as coisas, manifestas e imanifestas. Traga uma respiração de volta até que possam despertar. É isso, pessoal. Só uma brincadeirinha rápida aqui, 10 minutinhos. Divirtam-se. Boa noite a todos. E até mais.